Queridos amigos, bom dia. Que o dia seja de luz, de esperança. Basta que a gente possa olhar para o sol, que é o retrato divino da providência que todos nós recebemos e que muitas vezes não agradecemos as energias que dele emanam. Portanto, nós gostaríamos de convidá-los nesta manhã para que todos nós pudéssemos sentir a grandeza do amor de Jesus. Portanto, levemos o nosso pensamento a Deus nas reflexões que o Evangelho nos convida para esta manhã. Cuidar do corpo e do espírito consistirá na maceração do corpo, a perfeição moral. Para resolver esta questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que ela, prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes por se acharem dependência mútua. Importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induz a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativo para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus, e o único que alcançardes a perfeição. George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando o nosso Mestre o amparo de que todos nós necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, olhe por todos nós, Mestre.
que o Evangelho possa iluminar as nossas condutas, a nossa casa mental. Ilumine, Senhor, para que nós possamos preponderar a vida do Espírito sobre a matéria. E nesta manhã, em que aqui estamos falando do corpo e do Espírito, auxilia-nos, Jesus, ter força para prevalecer tudo aquilo que diz ao Espírito, que assim seja. Queridos irmãos, essa lição é um convite muito expressivo para os dias de hoje, em que nós estamos transformando esse cuidado que demonstramos ou que necessitamos para o corpo, de buscarmos recursos que o traga equilíbrio, mas nós temos visto que tem muitas outras pessoas que estão macerando o corpo para que ele possa, então, tê-lo saudável e que, com isso, ele terá uma emancipação espiritual maior. Nós temos que ver que essa questão é uma questão que nos leva a buscar quais são as nossas necessidades de cuidar do nosso corpo. Porque nós precisamos alimentar melhor, ter uma saúde mais adequada, eliminar os vícios de toda sorte, para que nós possamos manter uma saúde em equilíbrio e sairmos um pouco de tantas enfermidades que hoje estamos sendo acometidos. Nós sabemos que as enfermidades, essas especialmente mais graves, elas têm origem no nosso espírito, ela não tem origem aí no nosso corpo. A matriz está doente, é a matriz mental. Então, nós precisamos conceber cada dia mais que nós precisamos termos outro olhar para a nossa existência. E muitas vezes nós desejamos ter um corpo saudável, um corpo forte, isso é um dever nosso, por isso a alimentação é muito importante. Por que que nós temos tanto cuidado com o corpo e não temos com o espírito? E o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. Por quê? Porque o vaso é o corpo do espírito. Então, é preciso que a gente tenha uma visão bem clara de como nós vamos modificar as nossas enfermidades que ainda estão mergulhadas nas lamas e sombras de nosso passado, e muitas vezes nós ainda não regramos, não temos olhar para termos um controle sobre a nossa alimentação. Há muito abuso, e ali nós vamos ver que surgem tantos excessos, e esses excessos acarretam energias, toxinas ao nosso organismo físico. Então, esse vaso, ele muitas vezes, ele não é reconhecido como o instrumento do Espírito. E a bondade divina nos permite que todos nós tenhamos os benefícios para o bem que o próprio corpo, dirigido pelo pensamento, pode realizar. Então, por isso, nós precisamos pensar na higiene, a temperança, a medicina preventiva, que todos nós podemos buscar, a disciplina, que muitas vezes esquecemos, e tudo isso faz parte para que a gente também possa aprimorar o nosso pensamento em relação ao que tange ao corpo. Hoje nós estamos vendo aí tanto excesso, né, em academia, em tanta coisa, e macerando mesmo o corpo. E nós esquecemos de que tudo isso faz parte de uma situação que eu, como espírito,
preciso obedecer os impositivos de equilíbrio da lei divina. E o que é esse equilíbrio? Ele reside enquanto nós temos ao olhar, a observação para a inteligência e a razão. Poucos são que utilizam dessas duas ferramentas e esperam que tudo na nossa vida aconteça sobre os milagres. Ora, a doutrina espírita vem nos mostrar, e cada dia, cada vez mais, que nós precisamos entender que os milagres não existem. E para que a gente retire esse pensamento de milagre que Deus vai fazer por nós, é preciso que a gente analise profundamente quais são os compromissos que eu assumi com o meu corpo, com a minha vida, auxiliando na elevação do meu espírito. E nós vamos ver então que muitas vezes nós esquecemos dos nossos problemas de resgate, do reajustamento que compete a cada um diante da lei. E nós sabemos que todos nós temos que reconhecer que cada um de nós possuímos o corpo que nos foi dado, que nós poderíamos trabalhar com ele para um bem maior, para a evolução, porque o espírito, para reencarnar, ele precisa do corpo. E nós vamos ver então que o evangelho aqui, nessa mensagem de Georges, ele nos mostra que todos nós precisamos enfrentar todas as dificuldades do caminho para que nós possamos manter um pensamento em equilíbrio, manter observar as nossas aptidões e reconhecer que cada um tem necessidades diferentes. E é por isso que uns podem fazer determinadas situações, outros não. Então, aqui ele nos mostra dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Ora, nós precisamos de ter um bom senso, um equilíbrio. Duas violências quase tão incessatas, tanto uma quanto a outra. Por quê? Eu não posso aniquilar o corpo, eu não posso destruí-lo por minha vontade. E ao lado desses dois grandes partidos, nós vamos ver que muitos de nós somos indiferentes e não lembramos, né? Não temos convicções em tudo aquilo que nós temos no campo do sentimento. O Espírito nos diz, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Como você vive, irmão? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução. Sim, porque a solução ela não está no corpo, ela está no espírito. E é por isso que o Espiritismo vem nos auxiliar, expandindo o nosso entendimento das funções do corpo em relação à alma. Porque um depende do outro. Mas nós sabemos que todos dois têm a sua importância, mas o que é perene e o que é imortal é o nosso espírito. Portanto, nós precisamos reconhecer o valor do nosso espírito, o valor daquilo que me dirige, porque não é o corpo que me dirige. E tomarmos muito cuidado para que o corpo possa obedecer o comando de uma mente saudável, de uma mente que possa contribuir com o nosso bem-estar. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos uma intimidade espiritual e que nós não podemos mais ficarmos presos à questão do mal. Então, nós, como espíritas sinceros, nós deveremos buscar sempre os estímulos que sejam para nos trazer a segurança e que aumente cada vez mais a nossa fé. Fé que vai mover a vontade para que eu possa cuidar do meu corpo, tirando as contendas de que cada dia nós criamos e que nos traz
grandes dificuldades, tanto para o campo psíquico nosso, como adoecemos os nossos sentimentos. É preciso que a gente, então, traga em nosso coração o desejo de manter um coração mais puro. É por isso que Pedro fala: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Porque quando nós amamos, nós começamos a ter uma finalidade diferente na vida. Então, nós vamos perceber que toda finalidade, ela nos traz um compromisso de reconhecer que todos nós somos ainda espíritos nas diferenças evolutivas, mas todos nós podemos perceber que sem o corpo também nós não conseguiremos vencer a nós mesmos. E aqui nós vamos ver quando o Espírito nos disse que nós precisamos desatender das necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Eu não posso, de forma alguma, viver com uma natureza grosseira. E hoje ninguém tem tempo, porque nosso tempo é preenchido com várias atividades que nós achamos importante é estarmos com o corpo bem, e muitas vezes estar com o corpo organizado, bonito, não implica, não representa que isto é a nossa saúde. Não castigueis o corpo pela falta que o vosso livre-arbítrio induz a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, as nossas escolhas, elas influenciam muito nessa questão do nosso corpo. E cuidar do corpo e do espírito é uma questão de escolha. Então, nós vamos ver aqui que todos nós que desejamos, né, buscar um estado melhor de perfeição, e ele então, o Evangelho nos mostra que nós não podemos martirizar o corpo, porque nós não queremos mais que o egoísmo domine a nossa mente, e nem mesmo aqueles que são tão orgulhosos possam impedir que nossos atos, nosso pensamento possa utilizar dos recursos da caridade para mantermos mais saudável. E eu creio que a melhor academia ainda é a caridade. E a perfeição não está nisso, em tudo aquilo que eu acho que posso, do jeito que posso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o e submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de tornar dócil a vontade de Deus. É o único de alcançar a perfeição. É o único caminho, não existe outro. É pelo esforço da mudança operacional de nossos pensamentos é que nós vamos cuidar de nossa saúde, de nosso corpo, priorizando o que é de melhor. Portanto, venho convidá-los nesta manhã a refletir no seu tempo, na sua organização física, e que nunca esqueçamos de que o corpo é o instrumento divino do Espírito, é o vaso sagrado que nós ganhamos ou recebemos pela genética perispiritual e pela genética dos nossos pais, para que pudéssemos vencer a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos estejam conosco, hoje e sempre. E nesta hora sublime pedimos aos espíritos amigos que nos transmitam paz, que recebamos as energias salutares e que essas energias possam nos trazer o equilíbrio, nos trazer a paz, nos trazer a compreensão. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas sejam medicamentos valorosos que alcancem o nosso perispírito. E assim, Jesus, com o coração cheio de alegria pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, nós te agradecemos e deixamos no coração de todos os nossos irmãos
que compartilham conosco desse evangelho nesta manhã, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Jesus e Eurípides abençoe a todos nós, que assim seja.